infraconstitucionais. Citar exemplo, a DIN por omissão que buscava a regulamentação daquela lei que estabeleceria um prazo para a criação de novos municípios. Só de uma lei complementar estabelecendo um prazo para a criação de novos municípios. Pasmem, essa lei complementar ainda não foi feita. Pode ser feita em pouco tempo, mas não foi feita. Mas pessoas especiais do artigo 103 ingressaram com a DIN por omissão lá no Supremo Tribunal Federal. Foram várias, não foi uma só não. E o Supremo, presta atenção, estabeleceu prazos para que o Congresso Nacional regulamentasse 36 meses, 24 meses, 18 meses, 12 meses. Esse prazo se esgotou. Mas o que o Congresso Nacional fez? O Poder Legislativo fez a norma? Não, eles fizeram uma emenda constitucional para regulamentar situações pendentes, mas não fizeram especificamente aquela lei complementar estabelecendo um prazo para a criação dos novos municípios. É um exemplo emblemático. Perceba, a DIN por omissão, existe uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Ingressa-se com a ação para buscar a regulamentação, cujos efeitos estão na Constituição. Ou dar ciência, se a omissão for do Poder Legislativo, por exemplo, ou para fazer em 30 dias, se a omissão for do Poder Executivo, órgão administrativo. Quer dizer que, nesse caso, tem efetividade. Com relação à omissão do Poder Legislativo, apenas vai dar ciência, não resolve o caso concreto. Ok? Vamos ver aqui a próxima pergunta. Professor, quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Meus caros, questão inteligente. Quem pode propor? Acabamos de afirmar para os senhores que a DIN por omissão, somente pessoas especiais podem propor. A lei, presta atenção, vou repetir que isso é importante. A lei diz lá no artigo 12A, a lei 9868/99. 9868 de 1999. Artigo 12A. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Quem pode propor a DIN por omissão é quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Isso nós já vimos. Por quê? Está lá no artigo 103 da Constituição. 103 tem um caput e tem 9 incisos. Importante para nós. Será que isso cai em prova, professor? As pessoas que podem propor a DIN por omissão? Lógico que pode cair. Importante para nós. Não é qualquer pessoa, meus caros. São só as pessoas listadas no artigo 103 da Constituição. Presta atenção. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, entenda, inclusive a DIN por omissão, e a ação declaratória, presta atenção. 1. O presidente da República, basta a assinatura dele na DIN por omissão. Normalmente costuma se assinar ele mais alguém da Casa Civil. 2. A mesa do Senado Federal, mesa composta por um presidente, 2 vice pelos 4 secretários. Normalmente eles assinam e às vezes o procurador do Senado assina junto com eles, mas bastaria a assinatura da mesa. Mesa da Câmara dos Deputados, presidente e os vice-secretários. A mesa tem que assinar isso. Normalmente só eles, mas também costuma assinar um procurador da Câmara. Não precisaria, né? 4. Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também, presidente e os vice-secretários. Normalmente só eles, mas também poderiam assinar com tranquilidade o procurador de uma casa legislativa. Depois, 5º, governador do Estado ou DF. Bastaria a assinatura do governador do Estado membro ou do Distrito Federal. Normalmente assinam ele mais o procurador do Estado, procurador-geral do Estado. Ok? 6º, procurador-geral da República. Basta a assinatura do PGR, basta a assinatura do chefe do Ministério Público da União, e mais ninguém. Depois, 6º, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Normalmente na pessoa do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e, normalmente, um procurador junto com ele. Mas bastaria a assinatura do Conselho, com o presidente representando o Conselho. Isso vocês percebem verificando, tendo acesso às ADINs propostas pelo Conselho Federal da OAB. Isso no próprio site do STF. 8º, partido político com representação no Congresso Nacional. De acordo com o Estatuto do Partido, o partido e mais um procurador, o presidente do partido mais um procurador, representando ou a direção nacional do partido, ok? Perceba, partido político com representação no Congresso Nacional. Tem que ser demonstrado que o partido tem um deputado federal ou um senador no ato da propositura. 9º, confederação sindical ou entidade classe de âmbito nacional. Confederação sindical ou entidade classe de âmbito nacional. Quando se fala confederação, entenda, a somatória de pelo menos 3 federações
E a entidade de classe de âmbito nacional, entenda aquela entidade de classe que tem repercussão no país inteiro, em pelo menos 9 unidades da federação, é o que diz a jurisprudência do STF. Quem vai assinar? Os presidentes ou os diretores, aliado a um advogado, a um procurador constituído. Muito bem. Vencemos a etapa que diz quem pode propor uma DIN por omissão. São as pessoas previstas no artigo 103 da Constituição. Ok? Vamos enfrentar mais uma pergunta? Professor, quais são os efeitos da ação direta de constitucionalidade por omissão? Muito importante. Pergunta de concurso. Se nós pensarmos, e tem que prestar atenção na hora da prova, do concurso, os efeitos da DIN por omissão previstos, estabelecidos na Constituição. Quais são aqueles listados previstos na Constituição? Os senhores percebem, olhando o parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição. Parágrafo 2º do artigo 103. E diz lá, presta atenção, dar ciência quando a omissão for de um poder competente. Dar ciência quando a omissão for de um poder competente. Pensa comigo. Poder competente para buscar a regulamentação. Entenda, poder legislativo. Quer dizer que se a omissão é do Congresso Nacional, o que o Supremo faz? Vai dar ciência, ok? Não resolve o caso, não. Apenas dar ciência. Presta atenção. Se a omissão for de um órgão administrativo, entenda qual poder que exerce a administração, que gerencia o Estado. Poder executivo. Então, às vezes, eles trocam em prova, né? Se a omissão for de um órgão administrativo, entenda, poder executivo, que é o que mais costuma cair em prova, a Constituição diz que o tribunal vai dar ciência, não, vai ordenar que se cumpra em 30 dias. Não erre isso em prova. Se a omissão é do poder legislativo, dar ciência apenas. Se a omissão é de um órgão administrativo, entenda, poder executivo, fazer em 30 dias. Isso está na Constituição. Pensando nos concursos, nas provas difíceis que os senhores vão enfrentar, a lei 9868 traz para nós, lá no artigo 12H, não se esqueça que vai até o artigo 12H, do artigo 12A até o artigo 12H, a regulamentação da DIN por omissão. E é dito no artigo 12H, declarada a inconstitucionalidade por omissão, com observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias. Quer dizer, no caput do artigo 12H, o texto está idêntico ao texto da Constituição. Agora, o problema está no parágrafo 1º, e isso vai ser perguntado nos concursos, nas provas de vocês. Em caso de omissão imputável a órgão administrativo, entenda, como já foi substituído, poder executivo que foi omisso, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias. Até aí está idêntico ao texto da Constituição. Mas continua. Ou em prazo razoável, é a novidade que traz a lei. Ou em prazo razoável, a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal. Ou em prazo razoável, a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal. Anote no caderno. A lei traz a possibilidade de ampliação do prazo de 30 dias. Ou em prazo razoável, a ser estabelecido pelo tribunal. Entenda, via de regra, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso, circunstâncias daquele caso apresentado, e o interesse público envolvido. Quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, apreciando uma DIN por omissão, poderá ampliar o prazo de 30 dias? Sim. Esse prazo de 30 dias poderá ser ampliado de acordo com o interesse público envolvido. Perceba, a lei traz a possibilidade de ampliação do prazo de 30 dias para um prazo razoável a ser estipulado pelo tribunal. Entenda, pelo Supremo Tribunal Federal. Avançando para uma questão bem difícil. Meus caros, é possível a DIN por omissão em face da Constituição Estadual. E quem vai julgar? Vai ser o Tribunal de Justiça local. TJ esse que poderá também, à semelhança do que acontece na esfera federal, pelo princípio da simetria, dar ciência ao poder legislativo ou determinar que se faça em 30 dias da mesma forma, ou em prazo razoável a ser estipulado pelo tribunal. Não se esqueça
que na esfera estadual